Bom, pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão do Office 365, né, da semana do Office 365. Meu nome é Fernando Andreazzi, sou MVP de Office 365, especialista na solução aí, desde das versões aí do Beeples. Trabalho aproximadamente 7 anos, né? Mas quase 7 anos aí com soluções de colaboração e produtividade na nuvem. E está aqui comigo o senhor Álvaro Rezende. Boa tarde, Álvaro. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de vocês aí nessa tarde de terça-feira, meio de semana, então é um pouco difícil para todo mundo. Eu já trabalho com Microsoft há mais de 15 anos, estive como 10 anos como MVP de Office 365 e atualmente estou liderando o Conselho Global do MVP Reconnect, que é um outro programa. E é uma satisfação enorme poder novamente fazer uma palestra aí junto com a celebridade Fernanda Andreazzi. Vamos lá. Bora lá. Bora que a gente tenha bastante assunto hoje. Sempre passando aqui pela agenda do evento, tá? A gente tem 10 sessões, né, nessa semana. 3 delas já aconteceram. Essa é a quarta sessão de 10 que nós temos. Lembrando que amanhã a gente tem novidades no deployment de Office 365, uma palestra que vai ser ao meio-dia, uma palestra bem técnica aí com Diogo, Bruno e Rodrigo Lopes. E às 17 horas a gente tem o PJ fazendo a apresentação de Project Online Planner. Então a sessão de amanhã está bem legal. E na quinta-feira a gente vai ouvir um pouquinho de Teams. Eu e o Álvaro mais uma vez, acho que até uma sequência dessa palestra aqui, né, Álvaro? Falando da parte Isso mesmo. de ambiente produtivo. E na sexta, Power BI, no Office 365, e também uma palestra que eu quero destacar também, que é a de Skype for Business como solução de comunicações avançadas e integrada. A gente vai falar muito de Skype, mas totalmente a parte de voz, tá? 100% focado na parte de voz. Essa é a nossa agenda. Bom, como eu já disse, o assunto de hoje é Office 365 para áreas de negócio. E a gente começa a nossa apresentação aqui com os tópicos dessa sessão. Nós quebramos essa apresentação hoje em 3 sessões, ok? Em 3 sessões. Colaboração hoje, então vamos falar um pouco como que está, né? Como que as pessoas colaboram hoje. Entra muito naquela questão de tendência que eu comentei. E quando a gente fala de colaboração hoje, é muito importante que a gente conecte o fato das pessoas aos diferentes negócios, às diferentes formas de abordagem, como a gente vai encaixar soluções de colaboração e produtividade para esse grupo de pessoas. Então, a forma como as pessoas colaboram hoje, e quando a gente fala pessoas, a gente está falando de pessoas em geral. Então, a gente está falando de pessoas de marketing, a gente está falando de pessoas de RH, a gente está falando de pessoas do financeiro, a gente está falando de pessoas como um todo. O segundo tópico da sessão é ferramentas modernas, e aí é onde a gente começa a moldar as ferramentas que o Office 365 nos proporciona para poder atingir a essas pessoas e, consequentemente, aos negócios dessas pessoas, as áreas de negócios que as pessoas estão inseridas. Então é super importante que a gente primeiro compreenda como que está a colaboração hoje, né? Que mundo que a gente vive, é uma geração Y, uma geração Z, né? Que geração nós estamos, para onde nós estamos indo, e que a gente conecte as ferramentas para atender essas diferentes gerações. E por último, o terceiro tópico da sessão é qual usar e quando. E aí eu me refiro às ferramentas também, ok? Bom, vamos começar então pela parte de colaboração. Tendências digitais estão mudando a forma como as pessoas trabalham. A gente estava comentando aqui antes da sessão começar, onde você está, o que você está fazendo, tem jogo, não tem jogo. As pessoas hoje elas estão trabalhando o tempo todo. Então as pessoas elas estão sempre conectadas e trabalhando o tempo todo. E elas trabalham de uma forma totalmente diferente. As tendências digitais estão mudando realmente a forma como a gente trabalha. A gente trabalha do carro. Eu não tenho carro, por exemplo. Eu vou para o trabalho todo dia e volto, né, quando tenho que ir para o escritório, de Uber. O que eu faço dentro do Uber? Eu trabalho. Eu faço uma reunião,
Então eu sei já o quanto tempo eu demoro para chegar no trabalho, então eu sei que eu posso agendar uma reunião, fazer uma call de dentro do Uber, posso responder e-mail. É tempo que eu uso para trabalhar. Como? Sendo móvel, tendo mobilidade, tendo ferramentas que me proporcionam essa mobilidade. Eu posso trabalhar de manhã, né? Fazendo igual esse cara aqui, ó, bem no meio da figura, de manhã, pegar o celular e falar, nossa, agora eu vou ficar meia hora aqui olhando o que eu tenho, antes de levantar da cama e tomar meu café e ir pro escritório. Eu posso. Eu posso trabalhar porque as informações estão todas na minha mão. Eu posso fazer isso antes de eu dormir? Posso, né? Eu estou trabalhando o tempo todo. As tendências digitais e as ferramentas que me proporcionam mobilidade me fazem ser mais produtivos, me fazem ser mais colaborativos e me fazem estar sendo produtivo, colaborativo o tempo todo. Hoje, comparado a 95, nesse slide ele tem um gap de 2 anos, ou seja, 20 anos atrás. Peraí, vocês estão me ouvindo? Então, sim, André, tá ok aqui, pode continuar. Não, tá bom. O José Roberto, ele não está ouvindo, né? No caso. Então, José Roberto, só mandar um recado para ele aqui. Sai, conecta novamente, faz troubleshoot. De novo. Porque o áudio está legal. Show de bola. Então as pessoas, há 20 anos atrás, as pessoas trabalhavam muito pouco, né? Quando eu olhei esse slide pela primeira vez, eu até fiquei imaginando. Em 1995 as pessoas trabalhando de casa, né? Não sei como elas faziam isso, mas de fato elas faziam. Esse número cresceu, obviamente. Hoje as pessoas trabalham remotamente e esse número aumentou consideravelmente. 4 vezes mais durante os últimos 20 anos. Eu acho até pouco, eu até esperava mais. Para mim isso seria 10 vezes mais. Mas são 4 vezes mais né, o percentual aí de crescimento de pessoas trabalhando remotamente. Uhum. Por quê? Porque hoje a gente tem ferramentas, hoje a gente tem situações, né, tecnológicas que nos permitem estar conectados com os nossos colegas de trabalho. Eu posso fazer isso com vocês hoje da minha casa. Posso fazer um evento, posso fazer uma reunião com o Álvaro de qualquer lugar, certo, Álvaro? A gente pode ir. E isso acaba sendo bem presente hoje, né? Eu, particularmente, convivi e convivo atualmente num ambiente de trabalho remoto já tem 10 anos. Então eu peguei um momento onde isso ainda tinha um certo bloqueio. E hoje você vê que as empresas estão muito abertas a esse tipo de modelo, principalmente em tempo perdido no trânsito, em você ser mais produtivo, em ter ferramentas que propiciam que você trabalhe na mesma produtividade, mesmo não estando no escritório. Então é um paradigma, né, moderno, que as empresas já se adaptaram a isso, e empresas de qualquer tamanho. De qualquer tamanho. Startups hoje né, são born to cloud, são abertas, as pessoas trabalham, se reúnem em qualquer lugar, em cybercafé, as coisas estão realmente muito evoluídas nesse sentido. Outra informação super legal aí para a gente ainda contextualizando os dias de hoje, a informação está mais disponível. E um dado super interessante, 90% dos dados mundiais foram gerados nos últimos anos. E aqui entra uma tendência que não é o foco de hoje, a gente vai ter uma palestra essa semana, que é de Big Data. Né? Uma das tendências é Big Data, por quê? Porque olha o tanto de informação que eu gero. 90% dos dados nos últimos 2 anos. Então, a informação ela cresce muito. Né? Se a gente que trabalha muito com Office 365 até acompanha, né? A caixa postal era 25 GB, agora é 50, agora é 100, agora tem planos que é ilimitado. Por quê? Porque é muita informação. A gente lidar com muita informação. E ela não só está mais disponível, como ela está sendo compartilhada mais livremente. E aí a gente tem mais alguns dados aqui. Como, por exemplo, 87% dos arquivos que foram... que são arquivos de trabalho, foram enviados para e-mail particular ou para uma conta de cloud. E a gente pode entender como
sei lá, um Dropbox, um Box, alguma coisa do tipo, um OneDrive pessoal. E as pessoas, elas realmente trafegam esses dados. E aí entra um outro assunto, que é a segurança dessa mobilidade. Não é o tema de hoje, mas aqui entra também uma questão de gerir, controlar e ter uma camada de segurança sobre esses dados. Se a gente olhar uma outra estatística aqui do lado, mais de 58% dos dados foram enviados acidentalmente para a pessoa errada. Né, informações sensíveis enviadas para a pessoa errada. Então, assim, os dados eles crescem muito. Né? Ano após ano, os dados estão crescendo. E as informações, elas trafegam de forma mais livremente. Né? Elas são compartilhadas de forma mais livremente. Uma coisa que é legal num gráfico que eu vou mostrar um pouco mais à frente é que a geração Z, por exemplo, não pretende usar e-mail. Né? A gente hoje, que é a geração Y, usa e-mail. A gente usa e-mail com muita frequência. Goste ou não, a gente usa muito e-mail. Já a geração Z, ela não gosta, ela não vê e-mail. Ela quer trocar, ela quer o chat persistente, ela quer mudar a forma como ela compartilha informação. Tanto de um lado quanto o outro, né? Seja geração Z ou geração Y, não importa. Eles estão compartilhando informações de forma mais livre. Tá? E falando de gerações, até 2020, né, está perto, falta pouco aí, a geração Y vai atender, né, vai compreender a 50% da força de trabalho. É muito. 50% da força de trabalho em 2020 já vai ser geração Y, dando espaço aí para um crescimento de geração Z e também as outras gerações que ainda continuam no mercado. E como o nosso trabalho mudou? Né? Antes, totalmente focado, trabalho, esse desenho é super legal. Né? Ele mostra exatamente o que reflete isso. Há 10 anos atrás, opa, passou um slide a mais aqui. Há 10 anos atrás eu posso dizer que eu trabalhava assim, com certeza. Eu ia para um escritório, eu tinha o meu computador, que era aquele lá, não saía de lá. Sabia que eu ia para casa, ia dormir, ia voltar e ele ia estar lá. Sentava na minha cadeira, colocava meu usuário e senha e bora trabalhar. Era assim, dava o horário, eu ia para casa, não tinha nada do trabalho que eu levava comigo, e eu voltava no outro dia, o computador estava lá. Né? Dormiu, acordou, estava lá, bonitinho, e eu trabalhava. Era assim. No começo da minha carreira, eu trabalhava dessa forma. Provavelmente você também, né, Alva? Não devia mudar tanto. Né? Não, eu passei pela posição fixa mesmo no escritório, de ter que chegar e ter uma máquina e dar o horário, você ir embora e o trabalho ficar para trás, a menos que o seu gerente ligasse no seu celular, ou na minha época ainda no pager, né? Eu não sei se vocês pegaram isso, mas eu peguei um momento em que o cara de TI levava um pager embora e a pessoa, numa crise, ligava para o pager e você voltava correndo para o escritório no meio da madrugada e tinha que levar 40 minutos para chegar para poder trabalhar. Bipa aí, cara, bipa aí. É o que o PJ falou. Hoje é no WhatsApp, hoje é tudo no WhatsApp. Hoje você vai lá, liga a máquina e conecta num TeamViewer e tá lá e já resolve. E nos 40 minutos você já resolveu o problema. É isso. E como a gente trabalha hoje? Né? Hoje os funcionários eles trabalham 2 vezes mais em time do que 5 anos atrás. Então lá em 2010, 2011, as pessoas trabalhavam menos em time, porque elas tinham posições de trabalho que eram mais individuais. Hoje, as pessoas trabalham mais em time, e aí é o que o desenho mostra, né? É super legal esse desenho também. Uma pessoa numa mesa, uma pessoa numa meeting, né? A gente tem aqui conosco, por exemplo, a Sara, que trabalha de forma remota em outro país e responde, e tem SLA e faz isso a todo tempo. Não importa qual é o time zone dela, não importa qual é o horário, enfim. Ela está trabalhando, ela está produzindo, ela está entrando em reuniões, ela está sempre conectada. Então, a forma como a gente trabalha hoje, ela é muito mais em equipe. A gente trabalha mais em equipe. A gente é mais em equipe em todos os sentidos. Até as amizades ficaram mais próximas, né? Você manda um grupo, você tem um grupo lá, eu tenho um grupo com esses 10 aqui, eu tenho outro grupo do futebol, eu tenho um grupo... Então as pessoas, elas se falam mais.
né? Seja no trabalho ou seja na sua vida pessoal. Elas se falam mais, elas interagem mais. Então elas estão mais conectadas. E o que permite isso é justamente aquelas tendências de uma era digital que a gente vive nesse momento. Passando aqui para o próximo slide, a gente fala de ferramentas modernas. Então, esse é o segundo pilar, né, dos 3 pilares que a gente preparou para a apresentação. Então, assim, fazendo um resumo rápido aí do primeiro pilar, que é a colaboração hoje. Tá? Em resumo, as pessoas se falam mais, as ferramentas proporcionam que as pessoas sejam mais colaborativas e de fato a gente tem aí uma era digital com uma crescente de dados e um compartilhamento de informação muito mais rico. Então a gente está tratando todas essas informações, sendo colaborativo de uma forma geral, de uma forma que as ferramentas nos proporcionam essa colaboração, essa produtividade e nos proporcionam também trabalhar de qualquer lugar. Então a gente viu alguns crescimentos que hoje a gente trabalha mais em time, trabalha mais de casa, trabalha de qualquer lugar e assim por diante. Quando a gente fala de ferramentas modernas, existem alguns pontos que são super importantes também, tanto de um lado de como eu vou utilizar, né? Na verdade aí o Álvaro vai entrar depois em seguida falando como e quando, mas diferentes grupos com diferentes necessidades, que é o tema desse slide, geram alguns problemas, né? Então, apps isoladas, atrito em aplicativos, vários logins, dificuldade de compartilhar, e aí a gente entra numa situação reversa. Eu tenho um monte de ferramenta, tenho toda a tecnologia ao meu favor, e eu ainda assim não sou produtivo, não consigo interagir, não consigo ter todo esse diferencial, né? Todo esse valor aí que a gente comentou ali na parte de colaboração de hoje. Por que eu não consigo? Né? Perda de tempo, mudança de contexto entre diferentes aplicativos drena atenção e tempo. Então toda hora eu tenho uma nova ferramenta de comunicação. Né? Eu não tenho uma ferramenta de comunicação que é aderente ao mercado, que as pessoas geralmente utilizam. Né? Shadow IT. Então eu tenho um conjunto de ferramentas incompletas. Então TI tem lá a solução de Office 365 e aí vai o marketing e compra uma ferramenta de eventos que só o marketing utiliza. Né? Vai o RH e compra uma ferramenta que só eles conhecem. Então é muito comum, né? A gente que é de TI, a gente sabe que Shadow IT é muito presente hoje nas organizações, principalmente com o crescimento de aplicações SaaS, Software as a Service. Uhum. Então, beleza, a gente tem diferentes grupos, diferentes necessidades, e a gente tem essa perda de conexão, né? Essa perda de relação que a gente comentou de times, de pessoas e de colaboração. A gente rompe esse elo, né? Então é aquilo, né? Hoje, e aí o Álvaro pode até compartilhar esse meu pensamento aqui. Hoje é muito comum a gente chegar para uma empresa para falar de um projeto de Office 365 e é o projeto Exchange, né, o e-mail, vão falar de e-mail e ele esquece, né, aquela parte de tudo que o Office 365 oferece, né, e por isso que ontem eu comentei de serviço gerenciado no Office 365 e isso é super importante. E as empresas não são colaborativas, elas não são produtivas. Os usuários dentro da organização, você percebe que eles não colaboram. Eles têm ferramentas, mas é muito comum hoje eu chegar em uma empresa e a comunicação ser por telefone, entendeu? Liga no meu ramal. Então as pessoas não têm uma ferramenta de chat. Me manda aí um WhatsApp. Então não tem uma ferramenta corporativa. Eu sei que essa mudança, né, manda um WhatsApp, um chat persistente, como eu disse, é uma tendência da geração Z. Mas, como a gente pode tornar isso de forma que isso aconteça, mas de forma corporativa, né? Então, uma opinião pessoal minha,
e aí eu queria até a opinião do Álvaro também, é que hoje ainda é baixo o nível de maturidade das empresas quando o assunto é colaboração. Eu vejo que tem alguns pontos falhos aí, né? E eu vejo muito isso acontecendo e muitas pessoas vêm falar comigo sobre isso, porque o primeiro ponto que a gente vê tem uma cultura na empresa que primeiro precisa ser quebrada. É aquela cultura da empresa passar a entender que colaboração não é apenas colaboração e produtividade, dizendo, não é apenas ferramenta, ela precisa de todo um processo que vai desde envolvimento das pessoas, envolvimento da cultura corporativa, e vejo muita gente tentando falar que a empresa é colaborativa porque colocou uma ferramenta de colaboração. E aí você passa depois de 1 ou 2 meses, aí você percebe que ninguém da empresa está usando a ferramenta, que está todo mundo usando o velho e bom telefone. O velho e bom grupo do WhatsApp para coisas corporativas. Então, a gente acaba vendo erros acontecendo por falta de maturidade de quem lidera a transformação na empresa, em primeiro, mudar a cultura e depois envolver as pessoas. E por último, envolver uma ferramenta que seja funcional para todo mundo. E é essa um dos principais pilares que a gente quer falar aqui hoje nessa palestra, que é o ponto de a colaboração e a produtividade num negócio, ela passa primeiro em outras áreas e não na TI. E normalmente a gente vê a TI implementando ferramenta, sendo que o processo e a metodologia não está bem definida e clara entre todo mundo da organização. E aí você vê muito bem nesse slide, porque às vezes a pessoa da geração Z, que é uma galera mais nova, adere bem à ferramenta e um cara da geração X não adere bem à ferramenta. E aí você tem determinadas áreas da sua corporação que tem mais pessoas de uma geração e de outra. Então é importante detectar que diferentes cenários, diferentes pessoas têm mais facilidade em se dar bem com diferentes ferramentas de trabalho. E aí vem a funcionalidade de uma suíte completa, que para uma determinada função você pode usar a ferramenta A, e para uma determinada função você pode usar uma ferramenta B, desde que ambas se integrem e que você tenha pessoas trabalhando em conjunto. E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Show de bola. E esse quadro, ele mostra, né, essas 4 gerações, né, que a gente tem, X, Y, Z e a Boomer. E a gente tem algumas diferenças bem sutis, né? O que mais me chama a atenção é a questão de e-mail. A geração Y já não gosta muito de e-mail, né? Ela já não gosta, vamos dizer assim, né, dentro dessa classificação que a gente tem aqui. Já a geração Z, ela pretende não utilizar. Sabe uma coisa interessante aqui, Andreasa? É porque eu vejo muita pessoa vindo daquele conceito do formaliza. Então, quanto mais antiga a geração, mais formal ela é. Então, se você fala com um cara da geração X ou da geração Baby Boomer, por exemplo, você fala assim, cara, a gente pode tomar um café amanhã para falar sobre tal assunto? O cara fala assim, me formaliza isso no invite. Me formaliza isso no e-mail. E aí ele quer aquele conceito de muito e-mail. E aquele cara da geração X, você fala assim, cara, você leu o e-mail que eu te mandei ontem? Aí o cara fala assim, cara, não vi porque eu entendi que era e-mail, então não era tão importante, não precisava ler agora, que se fosse para responder agora, você tinha me mandado em outros canais de comunicação. Então você acaba aqui tendo pessoas lidando com ferramentas diferentes, com experiências e expectativas diferentes. Sem dúvida nenhuma. Isso acontece. Diria que até acontece pouco hoje, mas ainda acontece, inclusive. Aliás, a gente mudou um pouco do formaliza para o invite, né? A gente manda invite. Se eu quero falar com você 10 minutos, me manda um invite. Quero falar de... tudo manda invite, né? Você pode falar depois do horário? Claro, manda invite. Essa palavra é bem comum do dia a dia. O que não é de todo ruim, porque você acaba seguindo uma agenda, mas também te torna menos flexível, né? Bom, mas show de bola. Aqui tem um quadro onde ele fala de que houve uma evolução, por exemplo, em in-person meeting, né? Porque se a gente fala de in-person meeting, a gente também está falando aí de tornar essa comunicação mais impessoal, né? Ou não tão formal como você comentou, Álvaro.
A parte de chat persistente também é algo super interessante, né? Como que eu vejo que a geração Y nesse gráfico já é muito aderente, né, a chat persistente, e a geração Z pretende adotar isso de forma como um todo, né? A grande maioria prefere um chat persistente. Mas eu queria também compartilhar o seguinte: hoje eu trabalho com algumas pessoas que são tá no meio do caminho, né? Não é nem tão Y nem tão Z, tá no meio ali. E uma das coisas que mais me chama atenção nesse perfil mais jovem, né? Não que eu seja velho aqui também, né? Mas no perfil mais jovem, hein? Pessoas de 20, 22 anos, 21 anos, pessoas de geração 1990, né? 1990 para frente. É que eles odeiam e-mail. Você leu o e-mail? Putz, cara, não li e-mail. Eu vou ler o e-mail. Eu vou lá ler o e-mail. Dói na alma. Exatamente. Né? Ele lá Exatamente, dói na alma. Ele falou, não, eu vou lá ler o e-mail. Por que você não me avisou, você não me mandou uma mensagem, né? Por que você não me mandou um WhatsApp, um Whats? Então é assim, a gente né, manda o zap. Exatamente, Rodrigo. Então muda muito. Mas dando sequência aqui, a gente falou daquelas ferramentas, né? Todas elas desconexas, né? E aqui a gente fala o contrário, né? Dessas ferramentas conectadas, né? Então, quando a gente consegue conectar essas ferramentas de trabalho, trabalhando em trabalho único de cada grupo, a gente consegue ver o valor da produtividade acontecer. Né? Então, aí a gente começa de fato a ser colaborativo, né? Com uma solução de colaboração completa, é o que o Office 365 oferece em termos de ferramentas e soluções. A gente começa a ter experiências integradas, né? Grupos, Graph, agora o Teams, né? Que vem para substituir o Groups, e segurança e conformidade, que a gente tem DLP de informação, a gente tem IRM, a gente tem MFA para questão de identidade. Então, assim, beleza. Falando de Office 365 para a área de negócios, a gente até o momento a gente falou o seguinte: a gente tem o mundo hoje, ele né, colaborativo de forma geral. Dados crescem e eu tenho também as pessoas trabalhando cada vez mais em times. Show de bola. A gente tem ferramentas hoje que, se utilizadas da maneira correta, vão proporcionar esse real valor de colaboração e produtividade, e essas ferramentas a gente encontra elas dentro do Office 365. Cabe a nós, nesse sentido agora, conectar essas ferramentas atendendo a áreas de negócio. Então a gente já entendeu, né, a gente já sabe, a gente já se contextualizou aqui do momento atual, e agora a gente tem a possibilidade, só um minutinho, a gente tem a possibilidade de utilizar essas ferramentas para criar soluções e ofertas que atendam às áreas de negócio. Então, o discurso ele muda bastante, né? A gente vai falar para com uma área de marketing, por exemplo, eu não vou falar para uma área de marketing sobre Office 365. Né? Eventualmente eu não vou falar de Office 365, mas eu posso falar para a área de marketing sobre produtividade, eu posso falar sobre eventos online. Então, quando eu falo de eventos online, eu estou falando de é o Skype que você tem que conectar e ele é integrado com o DNS do domínio. Não, eu estou falando de eventos online. Não, então, olha, marketing, eu tenho uma solução aqui que ela faz grava a reunião, né? Você pode fazer um evento online, você pode ter pessoas se conectando de qualquer lugar, sem a necessidade de ter um cliente ou uma ferramenta específica, tudo pela internet. Então muda. O discurso que a gente leva para a área de negócio, ele é um discurso que ele tem que ser traduzido para essa área de negócio. Então a gente começa como profissional de TI. Eu falei um pouquinho sobre isso ontem na palestra de serviço gerenciado, e repito, a gente como TI, né, como eventualmente a gente nasceu do TI, todo mundo aqui
que fez, né, que está fazendo essas apresentações para vocês, tem um background de TI, um background muitas vezes técnico. E a gente tem que hoje se tornar mais entendedor de uma área de negócio do que antes, porque eu preciso saber como o marketing opera ou como o marketing funciona minimamente para poder converter as minhas soluções técnicas em soluções de negócio. Se eu vou para um RH, eu posso falar de Delve Analytics, mas eu não vou falar de Delve Analytics. Eu vou falar, olha, como você mede a produtividade do seu colaborador? Né? Como você sabe quanto tempo ele fica respondendo e-mail, por quanto tempo ele fica em reunião, né? Qual é o SLA dele de resposta para os seus superiores, né? Ou para os seus colegas de trabalho. Então, eu acho que essa forma, a suite do Office 365, ela é completa quando a gente fala de e-mail, de sharing, collaboration, enterprise social. Né? Quando eu vou falar de social, de enterprise social para o marketing, isso é super legal. Eu não preciso ficar vendendo a plataforma como um todo. Né? Eu vou falar, poxa, o Yammer, não. Vou falar de enterprise social, vou falar dos valores, né, de enterprise social. O quanto que as pessoas se tornam mais colaborativas e produtivas, e quanto as pessoas trabalham mais em time, o quanto a informação ela é colaborada de forma mais rápida quando a gente fala de enterprise social. Quando a gente fala de comunicação, que é um pilar super importante e muito e ele atinge bem, né, todas essas áreas de negócio, porque todas as áreas de fato precisam se comunicar melhor, e quanto mais elas se comunicam melhor, mais produtiva, mais colaborativa elas são, consequentemente. Então é super interessante a gente falar das formas de se comunicar. Mas aí quando a gente fala de... esses dias eu fiz uma apresentação de marketing, né? E tinha pessoas, obviamente, de marketing. E aí a pessoa fala assim, eu estou falando lá de pilares de comunicação, e aí a pessoa fala, poxa, mas o conceito do Peter Churchill tem esses pilares do que você está falando. E eu falei, cara, quem é Peter Churchill? Sei lá quem é Peter Churchill. E aí eu falei, bom, eu pesquisei e falei, bom, cara, é um cara de marketing que no conceito dele existem lá 3 pilares para comunicação, e a comunicação interna, a comunicação com os clientes. Então veja como a gente se encontra hoje discursando e falando e interagindo com as áreas de negócio. E a gente tem que minimamente conhecer essas áreas de negócio. Como é que é a sua experiência aí em relação a essas palestras, essas abordagens, e as conversas e as reuniões que você tem tido com áreas de negócio, Álvaro? Então, eu acho que a área de negócio, ela entendeu que ela precisa meio que participar das transformações que a TI executa. E a TI também identificou que ela precisa atuar como um agregador para a área de negócio e não mais como alguém que compra uma ferramenta e instala. Né? Então, porque se isso não acontece, isso vai vir de top-down. Se a TI não estiver envolvida na transformação da área de marketing, a transformação vai ocorrer através de um parceiro, de um terceiro, e a TI vai ficar fora do que acontece. Então, antigamente a TI era dona do que acontecia em TI, o CPD, o cara que decidia implementar. Hoje não é mais. Hoje as áreas elas têm vida própria. E quando você vê, já tem uma área de marketing usando a ferramenta que para ela foi mais aderente, e a TI nem está sabendo que rolou uma compra direta, e a ferramenta está na nuvem, e o cara está usando e está sendo produtivo. Então, ou a TI passava a fazer parte e ser parte interativa da área de negócio, ou ela ficava fora do jogo. E eu acho que teve essa transformação somente nas empresas que têm maior maturidade, e a gente vê uma TI mais 3.0, digamos assim, entendeu? Muito legal. Muito, muito bacana. Você também entende que a gente, como, né, profissional de TI e tudo mais, mesmo ocupando áreas estratégicas e gerenciais, a gente precisa conhecer essas áreas minimamente, a gente ter sei lá, uma imersão, ou até aprender muito nessas reuniões com essas áreas de negócio?
eu acho que faz parte do gestor de TI garantir que a TI esteja envolvida em todas as áreas, em tudo que acontece em todas as áreas, como forma de ser um acelerador e motivador de uma transformação. De novo, a TI voltada para negócio, a TI voltada para o usuário final e não voltado para a ferramenta XYZ que alguém chegou lá, instalou e manda o usuário usar garganta abaixo. Então a gente vê aquelas pessoas que são mais voltadas para isso e são pessoas de um modelo diferente. Você pega gestores de TI hoje, esses gestores já são de uma geração mais nova, já tem uma cabeça mais voltada para isso que a gente está falando aqui. A gente não tem aqueles gestores dinossauro mais, né? Aquele gestor de décadas para trás, onde ele achava que mandava e desmandava na empresa. Hoje a TI ela precisa ser voltado para integração entre as áreas. E aquele gestor que tem a capacidade de detectar e mover isso à frente, a gente vê ele atuando como uma função estratégica para o negócio, não como uma área que tem custos de implementação e toda vez vai ter que ficar justificando budget. Exatamente, mudou, né? Da mesma forma que a gente estava falando de tantas mudanças aí no nosso comportamento do dia a dia de trabalho, as roles mudaram também, né? Isso. Hoje a gente tem roles que engessadas ou nesse formato dinossauro aí já não interessam mais. Bom, passando para o próximo tópico, que aí é contigo, o Álvaro. Qual usar e quando, né? Aí você pode tomar aí a apresentação, por favor. Beleza. Legal. Deixa eu pegar aqui e vamos lá falar um pouquinho de... Tá, beleza, eu entendi que eu preciso fazer uma transformação na cultura da minha empresa, eu entendi que eu tenho pessoas diferentes, de gerações diferentes, que usam tecnologia e procedimentos de produtividade de maneiras diferentes, e percebi que eu também tenho ferramentas que endereçam essas necessidades dos meus usuários. Tá, mas como eu faço o quê? Qual eu uso e quando eu uso, qual a melhor maneira de eu comunicar com esses usuários, qual a melhor maneira de eu estruturar essa comunicação perante a todas as possibilidades possíveis, né? Às vezes parece que dentro de uma mesma suíte, uma ferramenta A concorre com a ferramenta B e você precisa decidir qual que usa, porque uma é melhor, tem features interessantes e a outra também. Então vamos pontuar esses pontos aqui, focando em Office 365. E aí, eu costumo falar assim, tá... Você vai começar uma transformação na empresa, né? E aí falando em produtividade, esqueça o nome de ferramenta, esqueça o nome de produto que você vai utilizar. Foque na função de produtividade que você vai implementar na sua empresa. E aí eu dei um exemplo aqui, ó, de como você pode implementar cenários de produtividade de maneira que tenha mais resultado e isso traga os usuários para o seu time, para o seu ganho de prioridade. Por exemplo, aqui, ó, implementar Instant Message para todo mundo. Isso tem um alto impacto, porque você, de certa forma, toca todos os usuários da empresa e tem uma dificuldade baixa. Então, está aqui um bom caso para eu começar. A implementar políticas que envolvem procedimentos de RH. Tem uma dificuldade média, porque eu tenho que conversar mais com a área de RH, entender como funciona. Mas, de novo, estou trazendo funcionalidades que impactam todo mundo. Isso é legal. Então, quanto mais impacto eu tiver e menor dificuldade, comece transformando produtividade em cima disso. Isso é muito legal, porque aqui, de novo, eu não estou falando de Exchange, eu não estou falando de Skype for Business, eu não estou falando de ferramenta, estou falando de função de produtividade. E é aí que as pessoas de TI têm que começar a falar. Não importa se por trás o cara está usando exatamente um Exchange, ou se ele está usando a função de Outlook, ou se ele está usando o Yammer. Resolva os problemas corporativos com a solução de produtividade. Que é o que a gente está falando aqui, ó. Por exemplo, treinar as pessoas em cima de Office Video. Qual ferramenta eu vou usar por trás? Eu vou fazer isso em cima do Yammer, em cima de outra ferramenta? Isso você trata internamente. Então, levem o conceito de produtividade e função de produtividade, e não exatamente de ferramenta. Legal. Vamos lá.
Hoje, esse slide eu adoro, é um dos meus favoritos. Eu costumo falar que não existe uma única ferramenta que executa todo um processo de comunicação e colaboração. Um bom gestor e uma boa pessoa que trabalha em produtividade, ele precisa fazer com que todas as ferramentas interajam com o seu ideal propósito, com o seu melhor propósito possível. Vamos dar um exemplo bem rapidinho aqui para não perder muito tempo de vocês. Aqui a gente vê que uma ideia, por exemplo, ela pode surgir no Yammer, através de uma ideia de uma rede social colaborativa que veio de um funcionário que é da área de compras, por exemplo. Essa ideia pode ter uma nova discussão, novos detalhamentos, mais informações, através de uma reunião que, por exemplo, aconteça no Skype for Business, que cria uma ata de um documento que está armazenado no OneDrive. E aí você formalizou um projeto num site do SharePoint. E aí começou a discutir, inserir mais informação, pegou aquele time que está diretamente envolvido com aquele assunto e colocou no Microsoft Teams para rolar uma comunicação rápida, focada naquele objetivo. E aí, ao mesmo tempo, a informação ela continua tendo várias funções. E ela pode ir para Outlook, ela pode voltar para o Yammer, ela pode criar personalidades em diversas ferramentas. E aí que eu falo que, independente da ferramenta, da suíte de ferramentas que você está utilizando, procure por uma suíte que te dê o melhor das funcionalidades e integração entre elas. E isso eu gosto no Office 365, porque se você parar para pensar aqui, ó, eu estou falando de funcionalidades que rolam no Yammer, que rolam no Skype, que rolam no Teams, que rolam no Outlook, para funções específicas. Não tentem colocar produtividade resumindo apenas em SharePoint. Implementei SharePoint, tudo se resolve agora no SharePoint, porque não é assim o objetivo. A gente vê a TI implementando, jogando o Yammer para uma empresa, falando assim, aqui galera, tá aqui a rede social corporativa que vocês tanto queriam. Tá aí, o Yammer. E o foco não é a ferramenta de novo. A gente pode falar, por exemplo, que a gente tem uma ferramenta de colaboração para geração e feedback de todos da empresa. Vai rodar no Yammer? Ok, vai rodar no Yammer. Mas as pessoas precisam entender que aquela função de produtividade está ali e roda na ferramenta X. Quando você precisar de outra função de produtividade, ela vai rodar na ferramenta Y. E aí é o desafio da TI e da função do gestor, da pessoa focada em produtividade, entender que as áreas e as funcionalidades, elas executam através de várias ferramentas. Então, implemente o Office 365 como um workload principal e um workload secundário. Implementem o Office 365 como parte de uma suíte de colaboração, onde determinadas funções de colaboração vai rodar na ferramenta A, determinadas na ferramenta B, determinadas na ferramenta C, e aí sim, você coloca o seu usuário para usar o melhor de cada ferramenta. Porque, de fato, elas já se integram, elas foram desenvolvidas para um conceito de integração. Então, o que precisa estar no e-mail, vai estar no e-mail. O que precisa estar no Teams, que de repente você quer uma resposta mais rápida, vai estar no Teams. Às vezes você precisa fazer uma reunião, você já vai fazer por Skype. Então, você coloca as coisas para integrar. E aí onde eu vejo que a TI ainda não pegou o fio da meada. A gente vê poucas empresas de TI, poucas pessoas de TI, inclusive profissionais experientes, tendo essa visão de suíte como um todo. E aí muda. A gente está tirando aqueles caras que estão falando assim, olha, para criar um site, você vai lá, clica aqui, entra no portal, vai na parte de SharePoint, clica em novo, depois coloca o nome do site. Isso não importa. Isso quem vai fazer é TI. Isso vai ser uma parte do processo de evolução da sua comunicação. O que eu quero que fique claro aqui para vocês é, foquem do outro lado, a TI como uma agregadora do negócio. E use o Office 365 como uma ferramenta para negócio. E lembrem-se, são diversas funções em diversos produtos. E aí sim você vai estar realmente fazendo um negócio bem interessante dentro da sua empresa. E como que eu identifico fatores de comunicação? Como que eu identifico qual ferramenta eu uso para qual audiência? Primeira coisa, define a audiência. Né? Com quem que você vai comunicar? Eu vou comunicar com meus gestores, eu vou comunicar com os usuários abertos da empresa, eu vou comunicar com a área de TI. De novo, para cada funcionalidade você tem ferramentas específicas para aquilo. Um exemplo, Yammer Skype Broadcast. Funciona bem para ampliar a comunicação.
Então eu estou falando de usar duas ferramentas, uma voltada para o público em geral da empresa, outra voltada para fazer uma apresentação em massa. Eu posso usar o Skype for Business para isso? Posso, mas aí o Skype for Business tem uma limitação, então defina a audiência. Né? Para conversas individuais, pequenas reuniões, Outlook Skype, você desenrola aquilo ali. Eu quero trabalhar coisas de projeto onde envolva várias pessoas, eu vou usar Outlook? Não. Use Planner, use Team, use SharePoint. E aí você consegue ter melhores funcionalidades em cima dessas demais ferramentas. Outro ponto importante para definir a ferramenta, sensibilidade de tempo. Isso é muito interessante, por quê? Porque não adianta o cara achar que ele mandou um e-mail para você, por um cara da geração Y, e o cara só vai ver o e-mail depois de amanhã. Mas você tem que ficar acompanhando o e-mail. Essas regras, elas acabaram, porque cada pessoa de uma geração interage de maneira diferente. Vocês viram isso nos primeiros slides, o Andreas explicou sobre isso. Então você falar assim para o cara que tem costume de ler e-mail, que fica preocupado se tem 10 e-mails na caixa postal, ok. Eu normalmente tenho 1000 e-mails na caixa postal, porque se eu fizer alguma coisa importante, o cara vai me chamar no Skype e vai pedir urgência. Né? Às vezes não dá para você, não fica focado tanto mais em e-mail, mas isso vai da cultura de cada empresa, do nível de acessibilidade de cada profissional, do quão ele trata ferramentas mais formais como informais. Então isso é muito legal. Às vezes você quer falar sobre um específico, sobre um projeto, use o Team. Aí você tem ali aquelas pessoas envolvidas e está todo mundo por dentro da ação. Se você manda um e-mail, o cara não leu, o outro já leu, o outro respondeu. Quando você vai ver, você vai ter que ler a thread do e-mail inteiro, que já tem um monte de coisa e você está muito atrasado na informação. Use a ferramenta correta para o objetivo correto. Tons de colaboração. Isso aqui eu gosto muito também, porque não adianta você falar assim, poxa, eu criei um Yammer para fazer um conceito de rede social corporativa, a gente desenvolveu um procedimento de rede social corporativa, mas eu quero que seja formal. Cara, seu objetivo de produtividade está totalmente fora do contexto. Se você quer uma ferramenta formal de colaboração, você vai usar o Outlook e SharePoint. O Yammer, no Teams ou no Grupos, você tem mesmo o conceito de informalidade. Aquela resposta, ok, já vi, estou fazendo, entendi, estou olhando agora, quem está fazendo isso? São coisas informais, são coisas que você quer, um jogo rápido. Então, defina o tom de que você quer na sua colaboração. E quando você está planejando a sua solução de colaboração, você está vendo o contexto como um todo. Lembre-se, de novo, eu decido o que eu preciso de produtividade para depois eu definir em qual ferramenta ela vai acontecer. E aí, eu posso ter a produtividade definida na empresa sem um contexto exatamente de uma ferramenta engessada numa determinada ferramenta. E funções organizacionais. Né? Definir quais são os desafios das áreas. Definir, por exemplo, quais ferramentas vão ser mais focadas para cada tipo de perfil. Definir que, olha, você vai ser o cara que vai fazer a revisão, você vai ser o cara que vai analisar os documentos, então você vai utilizar mais a ferramenta X. Você vai ser o cara que quer colaborar, então a parte de colaboração a gente usa SharePoint, usa no Team. Então você consegue ter pessoas definidas em papéis que estão focadas em determinadas ferramentas voltadas para o ambiente de trabalho dela. E não o contrário. Você tem um cara lá que precisa ser produtivo lendo e-mail. E-mail não é produtivo, gente. Não adianta você pensar. E-mail ele é pouco produtivo. Porque normalmente, a maioria das coisas que estão no e-mail já foram assuntos vencidos. São assuntos que estão ali apenas para formalização, ou às vezes são assuntos que, se o cara te chamasse no Skype, ou se ele te chamasse em uma ferramenta colaborativa como no Team, por exemplo, você teria respondido muito mais rápido do que um e-mail que você está focado num negócio e só vai ler no fim do dia, ou quando você voltar do almoço e tal. Inclusive, muitas pessoas falam, e tem estudos que comprovam isso, que o maior fator de quebra da produtividade é o e-mail. É aquele negócio que você está tentando focar para resolver uma tarefa nos 5 minutos que você planejou no dia, mas aí aparece aquele balãozinho do Outlook, de uma mensagem do seu chefe que já quebrou sua linha de raciocínio. Né? Eu, por exemplo, a primeira coisa que eu faço quando eu instalo um Outlook, eu configuro um Outlook, é tirar notificações de e-mail. Eu não quero, eu tiro inclusive aquela que mostra o envelopinho que chegou um novo e-mail. Eu não quero isso. Eu quero criar minha metodologia de determinado momento e olhar os e-mails. Que eu entendo, e eu tento lidar nisso no meu time,
que se as pessoas precisarem de algo urgente, por que elas vão mandar e-mail? É urgente, meu amigo. Chama no Skype, faz uma chamada de voz. Me chama no Teams, que eu estou aberto ali para colaborar sobre aquele determinado projeto. Não espera mandar um e-mail e depois reclamar 2 dias que eu não respondi o e-mail. Porque eu trato o e-mail de maneira diferente. Chama no WhatsApp, mas aí aqui eu não estou querendo falar muito do WhatsApp, porque não nada contra o WhatsApp. Sim. Mas não é uma ferramenta colaborativa. E aí eu acho que o time funciona bem para isso. Eu queria até também compartilhar uma opinião nesse sentido. E-mail toma muito tempo, né? A Sara tem um chefe aí que diz que Facebook é ladrão de tempo, mas e-mail também é. Porque é muito e-mail durante o dia. Muito e-mail. E se você começa a responder o e-mail em tempo real, você percebe que essa thread de e-mail vira conversa, né? E aí perdeu o foco. Porque a ferramenta de e-mail não é desenvolvida para você ser produtivo numa thread de conversa. Exatamente. E aí você fica, olha, eu vou responder, ele responde, eu vou responder, me manda isso. Então, assim, as pessoas ainda trocam muito e-mails nesse sentido. E eu acho que uma coisa que você falou que é super interessante é educar o time para que eles tenham um SLA de resposta aceitável, mas que eles sejam ao mesmo tempo produtivo, porque se ele responder e-mail o dia todo, ele não trabalha, ele só responde e-mail, né? Ele não tem tempo, ele toma tempo dele. Então eu acho que esse é um ponto também, né? Como que a gente instrui as pessoas a terem um SLA, talvez um desafio, né? Instruir as pessoas a terem um SLA de resposta aceitável e ao mesmo tempo ser produtivo, né? Não ficar o tempo todo simplesmente trocando mensagens via e-mail. Concordo mesmo. Esse é o ponto. Mas aí às vezes a gente vê que o cara quer falar que é produtivo só porque ele implementou e-mail na nuvem. E aí o conceito de produtividade ele vai além. Né? Eu sou produtivo porque eu implementei rede social corporativa no Yammer. Aí fala isso, mas você vai lá olhar, não tem envolvimento de ninguém da corporação, tá? Uma ferramenta largada. Por quê? Porque ele implementou uma ferramenta e não um processo de produtividade. Legal? Tem um conceito que em várias apresentações lá do MTC, eu vi o pessoal falando, depois dei uma lida, que ele chama técnica Pomodoro. Não sei se você já leu referente a isso. Que é uma técnica muito antiga, inclusive, para que você faça com que o seu tempo ele seja mais produtivo, né? Então eu vou até pesquisar aqui, Álvaro, e compartilhar com o pessoal para não tomar muito tempo, já que a gente está acabando. Segue aí. Essa técnica Pomodoro é legal, mas existem diversas técnicas de produtividade. Eu já falei muito de assuntos de produtividade e normalmente uma pessoa ou outra tem mais facilidade de trabalhar com diferentes técnicas de produtividade. Às vezes o cara pode definir uma com Pomodoro, que define um tempo para você fazer uma tarefa, ou definir prioridades com o que é circunstancial, o que é urgente, o que é importante. Existem diversas metodologias, tá? Então eu acho que é muito legal, quem está interessado em produtividade, ler um pouquinho mais sobre esse tópico, que é muito legal isso aí. Muito bem, vamos continuar aqui enquanto a gente está nos últimos 5 minutos. Lembrando aqui a agenda, né, e convidando vocês para as outras palestras, a gente volta com uma palestra mais prática disso, e isso eu acho muito legal, na quinta-feira, que nós falamos de usar ferramentas de produtividade, falamos da integração entre elas, mas como isso funciona na prática? Uma vez que você pegou o conceito, e o conceito era importante, tanto que a gente colocou uma palestra só sobre isso, você pegou o conceito de produtividade, viu o conceito de cultura corporativa, do conceito de perfis geracionais, e você viu que é importante ter uma metodologia de produtividade nas empresas mais modernas hoje. Como que de fato o Office 365 faz essa produtividade acontecer? E aí nós temos, e aí já convidando, né? Claro, convidando vocês para todas a série, mas em especial nesse momento convidando para a minha e do Andreasa de quinta-feira do dia 23, às 17 horas, que nós vamos mostrar as ferramentas interagindo. Como um cara faz uma proposta no Note e depois ele faz uma reunião no Skype for Business e essa reunião já sai uma ata que é discutida no Teams, que também já aparece para o camarada no Yammer
que todo mundo faz uma colaboração e está tudo salvo e arquivado no site do SharePoint. E a gente vai flutuar sobre cenários de integração sobre isso. E a nossa ferramenta, a nossa palestra do dia 17, às 17 horas do dia 23. E aí, fatores de colaboração, essa é uma das ferramentas que eu gosto, de um slide que eu gosto muito, e eu queria encerrar a minha participação falando dele, que existe um monte de ferramentas, entendam que se você quer ser produtivo, não é porque você implementou uma delas. Você vê todo mundo começando, eu implementei Office 365 porque eu coloquei e-mail. Aí depois, agora eu coloquei Skype. Aí mês que vem eu vou colocar SharePoint, mas não é aí, meu amigo. Você está indo no caminho errado, está implementando de novo. Ferramenta e não produtividade. De qual lado da TI você está? Você está da TI que coloca a ferramenta em garganta abaixo, ou você está da TI que analisa a funcionalidade para a área de negócio? E aí, de novo, existem diversas funcionalidades, diversas ferramentas que se integram com diversos objetivos. Então tem aquela mais sensível ao tempo, mais sensível com tons de colaboração, dependendo do departamento, se você quer uma comunicação individual, em grupo, em time, em departamento, a nível organizacional. E esse slide eu gosto muito, convido a todos aí a tirar um print desse slide, e quem não tiver, a gente vai compartilhar o PPT depois nas redes sociais com vocês, porque é algo que você consegue planejar uma implementação de produtividade na sua empresa. Tá? Bom, era isso. Agora eu volto para o Andreado. Se ele tiver. Beleza, show de bola, Álvaro. Tô aqui, pô. Tô aqui, sempre ativo. Bom, deixa eu assumir o. Só passa mais um slide aí, por favor. Ok, beleza. Encerramento. Só para encerrar. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês mais uma vez. A gente encerra aqui a apresentação nesse momento. Lembrando que amanhã a gente segue com a nossa sequência aqui de apresentações da semana do Office 365. Falando sobre deployment de Office 365, novidades de deployment, tem bastante coisa nova. É uma sessão que vai ser um pouco maior, tá? Uma sessão estendida de 2 horas. E onde o Bruno, o Rodrigo e o Diogo vai detalhar bastante aí o que tem de novo no Office 365. Às 17 horas tem a apresentação do PJ falando de Project Online Planner, ok? Conto com a presença de todos vocês amanhã, são temas bem legais. Ao meio-dia é um tema bem técnico e às 17 horas um tema super bacana, um tema que é não sei, né, PJ? Não sei se é um pouco de técnico, um pouco de negócio, mas na verdade muito para colaboração, gestão de projetos e de times também, tá? Legal. O que é, assim, um assunto bem legal. Acho que eu estou bem ansioso para ver essa palestra também, ver como que a Microsoft aí está usando o Planner. Então, vamos ver. Legal, vai ser bacana. E é isso, obrigado, Álvaro. Quinta-feira a gente está aqui de novo. Beleza? Legal, pessoal. Obrigado. Apenas lembrando aí, quem quiser um pouco mais de conteúdo sobre produtividade, em específico com ferramentas de Office 365, siga a gente nas redes sociais, Facebook/Álvaro Rezende, blog alvarorezende.com. Grande abraço, obrigado pelo convite, até a próxima. Envie e-mail para o Álvaro. Não envie e-mail que eu vou responder no SLA muito baixo, vocês vão ficar insatisfeitos. Boa, Roger. Show de bola. Pessoal, obrigado, um ótimo fim de tarde para vocês. A gente se vê amanhã. Obrigado, tchau, tchau. Bye, tchau, tchau.